Bem, no último vídeo a gente falou sobre precificação e risco, nos últimos vídeos, né, de renda fixa. Hoje a gente vai começar com um pouquinho diferente, né? A gente vai falar sobre representação em árvore, né, da taxa de curto prazo, na taxa de juros de curto prazo, com a intenção de poder fazer apressamento de derivativos, tá? Capítulo do Veronese 9, a 10 e 11 vão cobrir muito bem essa parte, mas eu acho que qualquer livro vai ter, inclusive o Hull também fala um pouquinho sobre derivativos de juros, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer uma coisa bem geral. Na verdade, a gente pode pensar qualquer instrumento de renda fixa como se fosse um derivativo da curva de juros, né? A curva de juros é o ativo subjacente, a diferença, obviamente, é muito mais complicado agora, porque é um infinito de pontos, né? Uma curva de juros, em vez de apenas um ativo subjacente, e a gente quer fazer a modelagem de derivativos, ou seja, qualquer outro instrumento de renda fixa que depende da curva zero, tá? O jeito que eu vou fazer hoje é um jeito muito simples. Eu vou basicamente dizer que existe apenas um fator na curva de juros, tá? Então, em vez daqueles três fatores que a gente está acostumado, que são nível, inclinação e curvatura, a gente vai usar apenas um fator. E não vai ser nível, porque se fosse nível, a gente estaria olhando, modelando, né, a taxa de juros de longo prazo. Mas aqui o que a gente vai estar fazendo é modelar a taxa de juros de curto prazo, tá? Então, toda a estrutura termo vai ser governada pela dinâmica da taxa de juros de curto prazo, tá? E a ideia numa representação em árvore é criar uma representação probabilística de como é que o preço, né, como é que essa taxa de juros ou o preço do zero, né, de curto prazo está evoluindo ao longo do tempo, utilizando uma árvore, tá? Então, numa árvore é fácil, né? Quando você está num determinado nó da árvore, tudo que está para trás você observa, né, o caminho que você percorreu e aquele ponto, né? Aí no próximo período, né, independente onde eu estou dentro da árvore, eu só posso, numa árvore binomial, no caso, eu só posso ir para dois estados da natureza, né? Ou a taxa de juros cai, ou a taxa de juros sobe, tá? Então, eu posso representar uma árvore, eu não preciso ficar olhando a árvore inteira, eu posso estar ali olhando localmente, né? Que eu vou ter uma boa ideia do que vai estar acontecendo. E aqui eu vou assumir uma coisa bastante simples, eu vou assumir que a árvore, ela tem uma probabilidade P de subir e uma probabilidade 1 menos P de descer. Então, a probabilidade de P de subir é uma notícia ruim, né? Porque a taxa de juros está aumentando, se a taxa de juros está aumentando, o preço do zero vai estar caindo, né? Porque aumenta o desconto. Aí, a partir de quando a gente olha 2 períodos para frente, né? Você vai ver que, em vez de ter 4 estados mutuamente excludentes, eu vou ter 3. Tá? Então, eu estou assumindo que a minha árvore está recombinando. Ou seja, se eu subo depois desço, eu vou parar no mesmo lugar. Se eu descer, depois subir. Tá? Isso é extremamente importante porque você torna a tua árvore computacionalmente muito menos intensiva, porque você vai crescer o número de nós a cada instante do tempo, né? De uma forma linear, em vez de uma forma exponencial. Em vez de fazer 1, 2, 4, 8, você vai fazer 1, 2, 3, 4. Tá? Qual o grande problema aqui? Qual vai ser a grande sacada que a gente vai ter que ter? A gente não pode simplesmente ficar seguindo, né, os movimentos dos preços zeros de uma forma exógena, como no caso do preço de uma ação. No preço de uma ação, a gente fazia subida, sobe, desce, né, e tranquilo. Aqui a gente não pode simplesmente pegar todos os zeros e fazer isso, porque as características de um instrumento, uma das características do instrumento de renda fixa é que ele vai mudando ao longo do tempo, sua natureza, né? Então, se hoje ele é um determinado instrumento de renda fixa, amanhã ele vai ser diferente, até porque a maturidade diminuiu, né? Então, esse é o grande lance aqui de como fazer a modelagem de, de taxa de juros, né, numa representação em árvores, tá bom? Então, qual vai ser o truque que a gente vai utilizar? A gente vai trabalhar apenas com a taxa de curto, a gente vai determinar como é que ela qual é a dinâmica, como é que ela se evolui ao longo do tempo, e a partir daí a gente vai conseguir extrair, né, implícito no modelo, quais são os preços dos zeros, né, que vão funcionar. O problema disso é que não necessariamente esses preços dos zeros implicados pelo modelo, eles batem com aqueles observados no mercado. Então, não é um modelo muito bom para você, a princípio, né, para você fazer apreciamento de derivativos. Quando você diz qual é a dinâmica
da taxa de juros, aí é um modelo para arbitragem, né? Você dizendo, esse deveria ser a dinâmica justa dos preços de juros, né? Obviamente, a gente vai fazer uma calibração de tal sorte que a gente possa fazer aqui o apressamento derivativo também. Mas, em geral, não é o melhor método. O melhor método a gente chama de método de calibração, que são os métodos 2 aqui, onde a gente basicamente impõe a condição de não arbitragem e vai modelar a dinâmica de toda a curva de juros implicada, né, pelo que a gente está observando hoje. Tá? Quando a gente faz isso, esse modelo vai te dar preços para os zeros que batem com aqueles de mercado, e aí você pode fazer apressamento de derivativos. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso, esse método de calibração, que é o método que vai fazer Rift, Arrow e Morton, Black-Derman Toy, todos esses modelos Hu and White, né, esses modelos famosos de calibração para derivativos. Eu vou me concentrar nessa primeira parte, porque ela já dá a intuição de como se fazer o apressamento de derivativo sem ter que entrar em preços de Arrow-Debreu e coisas um pouquinho mais sofisticadas. Tá? Então, aqui eu vou ter uma avaliação recursiva, como em toda árvore que você possa trabalhar. Tá? Então, aqui eu peguei um ponto qualquer, tá? Então, vale para qualquer ponto da árvore, né? E eu tenho aqui a minha taxa de juros é R, com probabilidade de P, ela sobe, vai para R+. Com probabilidade 1 menos P, ela desce, vai para R-. Tá? E dependendo, obviamente, qual é a taxa de juros, o preço do zero muda, né? O preço do zero aqui vai ser menor do que aqui, porque eu estou descontando por uma taxa de juros maior. Tá? Então, aqui, ó, a minha taxa de juros hoje é R, amanhã ela é R tilde, mas esse R tilde é incerto. Pode ser R+, ou pode ser R-, dependendo se eu estou num estado bom ou ruim da natureza. Desculpa, ruim ou bom da natureza, respectivamente. Tá? Então, repara que aqui nessa nossa árvore, quando eu subo, é ruim, ao contrário de quando tem numa árvore para ação. Né? Quando sobe, geralmente é bom. Aqui não, é ruim. Quando eu subo, tenho mais desconto, então o preço cai. Tá? Então, quando a gente for calcular o prêmio de risco, ele vai ser negativo por essa conta. Tá bom? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Ó, imagina que eu tenho 2 zeros. Tá? 2 zeros estão disponíveis para negociação, né? E eu tenho uma conta de money market, né? De uma cash account, uma saving account, que me dá uma taxa de juros de curtíssimo prazo, Rzinho. Tá bom? Então, eu posso colocar meu dinheiro hoje aqui nessa money market account, amanhã eu vou ter um mais R. Tá bom? Ou eu posso investir nesses 2 zeros que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer agora para extrair a dinâmica desculpa, os preços dos zeros dessa dinâmica da taxa de curto prazo, né, do money market? Eu vou utilizar uma carteira de arbitragem, como a gente está acostumado a fazer. Então, eu quero replicar o valor de um zero, né, utilizando uma carteira com o outro zero e minha saving account, my money market account. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com delta. A gente fez com derivativos de opções de ação. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar uma posição longa de delta zeros com a maturidade T1, tá? E vou investir M no mercado de money market. E aí eu vou querer escolher delta e M de tal sorte que eu reproduzo o valor que eu vou ter com o segundo zero, que vai ter uma maturidade T2. Tá bom? Então, qual é o valor aqui desse cara, né? Dessa carteira? O valor dessa carteira depende do Rzinho, né? E vai ser delta, que é a quantidade que eu tenho desse primeiro zero, vezes o preço do zero, que é P de Rzinho T1, mais o M, que é o que eu botei no Money Market. Tá bom? Qual é o valor do meu outro instrumento? É esse aqui, ó. É o preço em R, né? No caso aqui é R, né? T2. Então, esse valor VR tem que ser igual ao valor da outra carteira. Então, eu sei que delta P Rzinho T1 mais M tem que ser igual a P de R T2. Mas eu quero que seja igual hoje e quero que seja igual amanhã também. Não quero ter certeza nenhuma. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? Eu vejo aqui como é que o que vai acontecer quando eu substituir meu R pelo R tilde, meu R amanhã, minha taxa de juros de curto prazo amanhã. Então, esse portfólio aqui, né, ele pode ir para R+, ou pode ir para R-. Se for para R+,
ele vai valer delta vezes o preço em R mais T1. Tá? Aqui eu não estou olhando para o prazo até a maturidade, estou olhando só para a maturidade. Né? O prazo para a maturidade diminui em um dia, né? ou um intervalo de tempo que seja. Então, eu tenho delta PR mais T1, mais o M, só que agora o M não é mais M, né? Eu ganhei 1 mais R, ganhei R de juros. Então, na verdade, eu tenho M, 1 mais R. Isso acontece com a probabilidade de P, que é a probabilidade do Rzinho, ir para R+. Com a probabilidade de 1 menos P, acontece o contrário. O R vai para R-. E aí eu tenho delta vezes o preço em R-, T1, mais o M, 1 mais R, que é sempre seguro, não tem muito problema. Né? Essa taxa aqui é a minha taxa livre de risco. No caso da outra carteira, né, que tem apenas um zero, essa carteira aqui ela pode, no período seguinte, ser PR mais T2 ou PR menos T2. Tá bom? Cada um com, obviamente, probabilidade de P e o menos P, respectivamente. E aí eu vou escolher o meu delta e meu M de tal sorte que, no período futuro, né, esses dois valores têm que estar iguais. Porque se eles estão iguais, né, esses dois caras estão iguais, eu não tenho risco nenhum. Independente, né, de como está a minha taxa de juros, se ela está em R+, ou está em R-, esse valor tem que estar igual, então eu sei que é uma carteira de arbitragem. Então, vou fazer aqui a derivação curtinha, né? Não quero entrar muito nesses detalhes. Aqui eu tenho o que acontece no estado ruim da natureza, né? No R+, e aqui eu tenho o que acontece no estado bom da natureza, no R-. Tá? E aí eu só estou escrevendo o que acontece com esses caras nesses dois estados de natureza. Então, eu vou escrever aqui, ó, o meu P de RT2 ele é igual ao delta PR de T1 mais o M. Isso é o que vale hoje. Essa carteira vale exatamente a mesma coisa hoje. E eu quero que ele valha a mesma coisa amanhã. Tá? E aí, para acontecer isso, eu preciso que o meu delta seja o quê? É a mesma intuição do que a gente tinha antes, né? Quando a gente olhava as gregas. Eu estou olhando como é que o meu preço do meu zero, né, usando T2, varia quando varia alguma coisa no meu preço no T1, do meu zero em T1, com maturidade T1. Esse é o delta que eu estou usando. Tá? E o M, bem, o M você faz a continha, vai dar esse carinha aqui, que eu não tenho muita intuição para isso. Tá? Mas você achou agora quem é o delta e quem é o M. Aí eu vou lá, jogo o meu delta e meu M aqui, né, e consigo estabelecer o que acontece com essas coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é em termos de retornos esperados. Então, olha, qual é a expectativa que eu tenho do meu preço, do meu R tilde no futuro? Bem, ele é Pzinho vezes o preço com R+, mais 1 menos P, o preço vezes R-. Tá? Então, esse aqui é o valor desse portfólio, R tilde também. Né? Se ele é o valor esperado do R tilde também, porque esse cara que está aqui dentro desse valor esperado é igual ao que está aqui fora, eu posso escrever isso aqui também como P vezes o V em R+, mais ou menos P, V em R-. Tá bom? Aí eu brinco um pouquinho com essas coisas, repara que vai aparecer esse delta aqui, ó. Eu posso escrever isso aqui como delta, o V de R+, é o delta do Pzinho, é do P, né? Pzinho vezes o P em R+, mais 1 menos P do P em R-, mais o mais Rm, que eu sempre ganho, né? Sempre recebo o mais Rm. Então, esse P e o menos P vão cancelar. Tá bom? Então, é isso. Basicamente, o que eu tenho aqui é que aqui dentro eu tenho delta vezes a esperança, né? Com o parâmetro Pzinho, com a probabilidade de Pzinho, do P em R tilde T1. É o que está aqui dentro. Mas eu sei que esse M aqui, eu posso escrever ele como PRT2 menos delta PRT1. Por quê? Por conta dessa equação aqui, ó. Meu M pode ser escrito como esse P, o P2 menos o delta P1. Então, tá lá, ó. Coloquei aqui. Aí eu faço as continhas, olha o que vai me dar no final, ó. Eu tenho que, se eu pego quanto que eu espero receber com o meu zero com maturidade T2, desconto, né, a parte sem livre de risco, o crescimento livre de risco dele. Então, isso aqui é como se fosse um prêmio de risco. Tá?
Então, eu pego o prêmio de risco e divido por uma coisa que vai estar relacionada à volatilidade, é quanto o preço está variando dependendo do estado da natureza. Como só tem 2 estados da natureza, essa diferença me dá uma ideia de volatilidade, né? O quanto que está variando esse preço. Então, eu tenho prêmio de risco por unidade de risco. Esse prêmio de risco por unidade de risco, ou seja, o prêmio por um risco unitário, né, que é o que está me dando aqui, ele é igual para o zero com maturidade T2 e para o zero com maturidade T1, porque aqui eu tenho exatamente a mesma coisa. Tá? Então, basicamente, o que esse delta e esse m estão fazendo é basicamente juntar. Ó, todo mundo tem que estar recebendo o mesmo prêmio de risco, por unidade de risco. É isso que está fazendo. Tá? Então, isso aqui como são retornos em excesso, e aqui embaixo é como se fosse variabilidade. Então, é como se fosse um índice de Sharpe, né? Se você quiser, eu acho que é mais interessante, mais certo chamar isso de unidade de prêmio de risco unitário. Tá bom? Então, os dois têm que estar iguais. E aí eu vou chamar esse cara aí de lambda R. Né? O prêmio de risco em geral, quando a gente fazia o KPM, né, o CAPM no mercado de ação, a gente chamava de lambda. Né? Então, eu chamei de lambda, que, obviamente, nesse caso, ele vai depender da taxa de juros vigente. Então, botei aqui lambda Rzinho. Então, quando a gente pega esse modelo, a gente pode reescrever dessa forma. Ó. O excesso de retorno de um zero qualquer vai ser igual ao quê? Ao prêmio de risco vezes a volatilidade. Por que eu sei que isso aqui é volatilidade? Ó? Porque aqui eu tenho o quanto eu vario o meu preço dado a variação no estado da minha taxa de curto prazo, né, que é a minha variável estado aqui. Então, está olhando para a volatilidade do meu preço. Né? E eu posso, se quiser, fazer, ó, eu multiplico e divido pelo valor absoluto de R mais menos R menos, não precisa ser valor absoluto, porque eu sei que R mais é maior do que R menos, né? E aí eu tô pegando qual é a volatilidade da taxa de juros, né? De curto prazo, é medida por aqui, e aqui eu pego a derivada, como se fosse o delta, né? Do zero em relação a quanto está variando o subjacente, que é a taxa de juros. Né? Então, isso aqui bate exatamente com o que estava fazendo lá em mercado de ações, é uma relação tipo de Arbitrage Pricing Theory, né, do APT, onde o excesso de retorno é dado pelas unidades de risco que eu estou tomando, que é essa aqui, ó, a volatilidade do preço, vezes o prêmio de risco. Tá? Tudo se encaixa bonitinho. Bem, até agora eu falei dessa probabilidade de P, aí não disse se ela é de neutro risco no mundo físico, ela era no mundo físico. Então, eu vou mudar um pouquinho, manipular um pouquinho a minha expressão para aparecer a probabilidade de neutro risco. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou pegar esse preço aqui, o preço de hoje, né, do RT, e vou jogar tudo para o outro lado para poder brincar com esse negocinho aqui. Quando eu faço isso, olha o que vai dar para mim. Ó, que o preço hoje de um zero, ele vai ser igual a Pzinho menos lambda R, o preço do zero, quando a taxa de juros sobe, mais 1 menos Pzinho lambda R, quando a taxa de juros, preço do zero, quando a taxa de juros sobe, divididos por 1 mais R. Então, o que esse 1 mais R aqui está fazendo é trazer a valor presente esse cara, porque o que está aqui no numerador é tudo no próximo instante de tempo. Então, eu estou olhando qual é a esperança no mundo neutro risco, agora eu vou usar a probabilidade de Q, do preço desse meu zero, né, no período seguinte, que eu trago a valor presente. Então, na verdade, a minha probabilidade Q do mundo neutro risco, ela é basicamente a probabilidade Pzinho no mundo físico, menos esse prêmio de risco lambda R aqui. Tá? Por isso que eu falei, ó, esse prêmio de risco é negativo. Tá? Volta aqui, ó, lambda R. Quando você olha esse cara aqui, esse lambda R, ele é negativo. Por quê? Porque esse preço aqui, ó, você pegar o denominador, esse preço é menor do que esse. Tá? Então, por isso vai ser negativo. Esse cara é sempre positivo, né? Ele é um valor esperado de um preço, então, obviamente, tem que ser positivo, mas o denominador aqui é negativo, porque quando o R sobe, aumenta o desconto, o preço do zero cai. Então, esse cara aqui é menor, desculpa, do que esse aqui. Isso vai me dar negatividade. Então, o que o preço está fazendo aqui? Ó? Desculpa, o que o prêmio de risco está fazendo aqui? Como ele é negativo, menos lambda R vai ser positivo. Então, essa probabilidade de P menos lambda R, que é igual a Q, que é maior do que o P. Tá bom?
Q tem que ser maior do que o P. Eu estou aumentando a probabilidade de eu ir para o estado ruim da natureza, que é aquele onde a taxa de juros sobe. E é isso que faz com que o prêmio de risco diminua até ele chegar a ter prêmio de risco igual a zero, porque no mundo neutral risco a gente tem prêmio de risco igual a zero. Tá bom? Então, de novo, só para resumir, lambda aqui é negativo, porque a gente tem que ter o preço do bonde, ele é decrescente, né, na taxa de juros, que a taxa de juros é a taxa de desconto aqui, e o meu Q é maior que P, como a gente normalmente espera, ou seja, o estado ruim da natureza, ele é exacerbado quando você vai para o mundo neutral risco, justamente para fazer que o prêmio de risco vá para igual a zero. Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Então, um exemplo bem simples, nada demais. Taxa de curto prazo está em 10%, ela pode subir ou descer 2%. Então, ela vai para 12, 14, ou pode descer, né? 10, 12, 10, ou pode descer depois subir, 8, 10, ou fazer 8, 6. É um modelo interessante para taxa de juros? Não. O movimento browniano aritmético não é um bom modelo para taxa de juros. Né? Se tiver tempo, eu falo um pouquinho sobre isso. Não é um bom modelo, mas eu poderia ser uma árvore qualquer, poderia ser uma árvore com reversão à média, que garanta que todos os preços sejam sempre positivos, não tem problema nenhum. Tá? O que interessa aqui é como fazer a mecânica de fazer o apressamento da árvore. E agora esquece o probabilidade P, vamos trabalhar direto na probabilidade neutral risco, e aqui eu assumi que é 50%. Tá bom? E com Q igual a 50%, basicamente, eu vou ter um Sharpe Ratio de 30%. Então, basicamente, meio que assumir. Tá? O Sharpe Ratio é 30%, ou seja, o prêmio de risco unitário é 30%, a probabilidade de P é igual a 20%, então eu tenho 50% aí de Q. Tá? E agora eu tenho que fazer o apreciamento disso. É basicamente isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha taxa de curto, né? Com ela eu não preciso mexer, agora eu vou pegar os zeros e tentar brincar com meus zeros e tentar entender. Então, o primeiro exemplo é um bonde de 2 anos, tá? Um zero de 2 anos. Então, aqui no segundo ano, t igual a 2, eu entrego, né? Quando está no prazo, então eu entrego 1. 1 mais o cupom. Eu vou botar aqui 1, que é um bonde sem cupom, é um zero, então é 1. Então, tá aqui, ó, 1 para todo mundo aqui, ó, tá vendo? Todo mundo 1. Aí, como aqui não tem certeza nenhuma, eu vou receber 1, basta trazer esse 1 ao valor presente. E aí eu vou ter o valor desse preço, desse zero, né? No primeiro ano. Tá? Então, eu peguei, então, o Q aqui não importa nada, porque é totalmente certo, né? É 1 que eu vou receber. Aqui eu vou trazer o valor presente, mas repara que aqui em cima eu tenho 12% de taxa de juros. Então, é 1 sobre 1,12. Ou exponencial de menos 0,12 vezes, menos 0,12, mas aqui eu estou utilizando capitalização discreta para ficar mais fácil. E aqui embaixo? Aqui embaixo a taxa de juros é 8%. Então, trazer a valor presente esse 1 que eu vou receber no segundo ano é basicamente pegar 1 e dividir por 1,08. Tá bom? Agora eu tenho uma incerteza. Então, vai ser 50% esse, porque é igual a 50%, ou 50% esse cara. Faço a média desses dois caras, trago o valor presente, vou lá. Está aqui, ó, 0,8267. Então, a média está aqui, meio desses dois caras. Eu divido por 1,10, porque hoje a taxa de juros é 10%, então trazer o valor presente, quer dizer, dividir por 1,10. E acho 0,8267. Esse é o valor de um zero de 2 anos para essa, né, árvore, né, da taxa de curto prazo. Então, é muito fácil generalizar esse apreciamento por árvore, né, para um caso de multiperíodos. À medida que o número de passagens, né, de steps na minha árvore vai aumentando, esse modelo vai convergir para um modelo do Merton, tá bom? Então, daquele jeito que eu fiz, que sobe ou desce 2%, né, vai convergir para o movimento browniano aritmético. Se eu faço que sobe multiplicativamente, né? Então, se eu tenho um preço S0 agora, taxa de juros Rzinho zero, Rzinho agora, sobe para R1, 1 mais U, vezes 1 mais U, ou desce para Rzinho 1 mais D, movimento browniano geométrico, né? E aí fica fácil. A gente consegue avaliar os zeros em qualquer maturidade, né? Basta você ficar expandindo essa tua árvore. E qualquer cash flow, na verdade, que você coloque lá, também é fácil de fazer, né? Você pode botar
um bonde com cupom, pode fazer derivativo, todos eles são fáceis de fazer. A única diferença é que você vai ter que resolver a árvore várias vezes. Então, a primeira resolução da árvore é para achar os zeros. Uma vez que você tem os zeros, aí você resolve a árvore para encontrar, para poder fazer a precificação de um bonde ou com cupom, né, ou de algum outro derivativo. Qual é a grande fraqueza dessa abordagem? Que a estrutura a termo inicial da taxa de juros não vai bater com os preços que estão no mercado. Tá? Então, uma coisa que você pode fazer é calibrar essas probabilidades, em vez de chutar aqui, eu disse que é 50%, né? Você pode calibrar esse Q de tal sorte que os preços comecem a bater. Tá bom? Então, se você tiver um zero apenas, basta calibrar o Q para bater com esse preço desse zero. Vou lá, agora o teu zero implicado pelo modelo está batendo com aquele indicado pelo mercado. Se você tem 2 zeros no mercado, aí você vai ter que ter 2 períodos aqui, o Q vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar do primeiro período para o segundo para você poder bater os 2 preços de zero. Se você tiver 3 zeros no mercado, né, para fazer bater um modelo com os zeros observados, o que você tem que fazer? Você vai ter que ter 3 períodos, pelo menos, com o Q variando a cada período, né, para você fazer bater. Óbvio que não é um bom modelo para ficar fazendo previsão, porque você tem um mega de um overfitting aí, né, porque você precisa de um Q para cada zero que você está trabalhando. Tá? Mas é o suficiente para você apressar derivativos. Tá? Então, deixa eu fazer um exemplo um pouquinho mais convoluto, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, esse aqui ó, é um preço de um zero de 3 anos. É isso que eu quero começar a fazer. Então, eu tenho 3 anos aqui, estou em T0, T1, T2, T3. Como é 3 anos, lá no terceiro ano, eu tenho certeza que vou receber um aqui de pagamento lá no finalzinho, porque é um zero. Não tem incerteza nenhuma, é só trazer valor presente. Essa minha taxa de juros está em 4,56, né? Então aqui tem 6%, 1 sobre 1,06. No caso aqui está em 4%, então é 1 sobre 1,04, né? É o 1 que eu estou recebendo aqui, trazido a valor presente por essa taxa de desconto. Mesma coisa aqui, 1 sobre 1,02. Então vamos lá, já achei aqui, estou usando sempre. Se eu usar agora Q igual a meio, né, e continuar fazendo isso, agora eu vou ter 50% desse cara mais 50% desse cara, trago o valor presente, dividindo por 1,05. Mesma coisa aqui, vai ter 1 sobre 1,04 mais 1 sobre 1,02, divido por 2 para tirar a média, trago o valor presente dividindo por 1,03. E a partir daí eu pego esses dois caras, tiro a média e trago o valor presente usando 4%, né, de taxa de juros, taxa de desconto. Eu vou chegar aqui, o meu preço do meu zero hoje, para daqui a 3 anos, ele é 0,8893. Tá bom? E aí eu posso agora brincar. Posso fazer uma calibração. Qual é o que, em vez de usar 50%, qual é o que eu tenho que usar para igualar o preço do modelo àquele que eu observo no mercado? Então, tá aqui, ó, o preço do mercado. Botei um dólar aqui para mostrar que é o preço do mercado. É 0,87. Então, qual é o que me dá 0,87? Então, eu escrevo aqui, ó, 0,87, que é o valor do meu preço do meu zero, ele tem que ser igual ao quê? Ao Qzinho vezes a probabilidade, né, no período 1 desse zero, com a taxa de juros de 5%, mais ou menos Q, o preço desse zero no instante 1, quando eu tenho uma taxa de juros de 0,03. Aí é aquela conta que eu fiz. Tá? Então, repara que é uma conta que vai aparecer o Q aqui várias vezes. E aí eu faço uma solução disso e encontro, ó, meu Q é 0,8779. Se eu tiver um Q de 0,8779, aí eu vou ter um zero batendo, no modelo batendo com aquele que eu observo no mercado. Tá bom? Basicamente isso que eu tenho que fazer. E aqui eu tenho os preços do meu zero, né, nesses intermediários, no P1 aqui, ó. No P1, quando eu tenho 5%, ele vale 0,9005. E no P1, né, quando eu estou no 3% de taxa de juros, ele vale 0,9357. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou fazer uma opção. Tá? Então, repara que a opção ela não pode ser no terceiro período. Porque o meu zero é uma opção sobre o meu zero. Né?
ela não pode ser no terceiro período, porque no terceiro período não tem incerteza nenhuma. Ela tem que ser no máximo até ter uma expiração no segundo período. Então está aqui, ó, no segundo ano vai ter expiração, tá? E aí eu olho o preço do meu zero. Estava lá 87 hoje, né? Porque eu igualei, usei o Q que iguala, né? Ao preço observado no mercado. O 90,05 e o 93,57 que eu calculei aqui, né? E opa, foi pro lado errado, né? Ou eu posso fazer, opa, eu faço aqui na frente esse 94,33 é basicamente o 1 sobre 1,06. 1 sobre 1,04 me dá 96,15, né? E 1 sobre 1,02 me dá esse 98,04. Tá? E aí eu olho, o que essa minha opção está dizendo? Ela tem um preço de exercício de 0,95. Ela é uma call option, opção de compra. Tá? Então, eu vou olhar, no 0,9433 é menor do que 0,95, virou pó. Então, eu recebo zero. Já esses últimos dois estados da natureza são acima de 0,95, acima do preço de exercício, então eu vou ter um ganhozinho. Tá? Eu coloco aqui meu ganhozinho. Tá? Então, isso aqui é 96,15 menos 95,00. Deu isso. 98,04 menos 95,00. Deu isso aqui. E agora eu faço exatamente a mesma coisa. Tá? Então, tiro a média entre esses dois caras, usando Q igual a 0,8779, né? E trago o valor presente usando 5%. Né? Ou, se você quiser, usando esse valor aqui. Aí deu 0,0013. Né? Esse cara tira a média entre esses dois caras, né? Uma média ponderada para uma probabilidade neutral risco de 0,3779 para ir para cima. Opa, foi para o lado errado. E desconto por 1,03. Então, divido por 1,03, porque é a taxa de juros que está vigente aqui nesse estado de natureza. E achei esse valor aqui, ó, 0,134. Repare que a probabilidade neutral risco é muito alta, né? Então, ela pega sempre o cara que está para cima. Por isso que esse valor aqui é muito mais próximo desse cara do que desse. Tá? Mas ele é maior do que esse cara, porque nesse aqui ele tem um valor maior. Por isso que ficou bem mais próximo. Mesma coisa aqui, ó, muito mais próximo do zero do que do 115. Tá bom? E aí, de novo, pego esses dois caras, né, uso o meu Q para fazer a média ponderada entre eles, trago o valor presente dividindo por 1,04. Vou lá, tá aqui, ó. Meu call vale 0,0026. Tá bom? Bem, não terminou a calibração. Posso mudar, que nem eu falei, né? Agora, imagina que eu tenho 2 zeros. Tá? Então, imagina, além desse zero de 3 anos, eu tenho um zero de 2 anos. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá, se eu pegar os inputs que eu utilizei agora, né, com aquele Q igual a 0,8769, o meu preço do meu modelo vai dar exatamente o preço que eu observo no mercado para o meu zero de 3 anos. Mas não vai dar, não vai bater com o zero de 2 anos. Tá? Esse zero de 2 anos está com preço de 0,92, e se eu rodo o meu modelo, vai dar 0,9178, deu diferença. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fitar os dois ao mesmo tempo, vou calibrar para os dois bater. Então, o que eu vou fazer? Vai pegar meu Q e vou botar Q1 e Q2 no instante 1. Né? No T igual a 1, ele vai ser Q1, no instante 2, quer dizer, perdão, da passagem do 0 para o 1, eu vou chamar de Q1, e da passagem do 1 para o T igual a 2, eu vou chamar de Q2. E aí eu escolho Q1 e Q2 de tal sorte que bata as duas. Então, Q1 vai ser escolhido de tal sorte que o preço do meu zero de 2 anos bata com o preço observado no mercado, e o meu Q2, né, o que vem depois, vai fazer com que o zero de 3 anos bata com o preço de mercado. Tá? Então, é assim que se faz para essa representação de árvore. É um pouquinho mais complicado que uma ação, porque você tem que resolver a árvore mais de uma vez. Você resolve primeiro para o zero, depois você resolve para o bonde, né, para a segunda, para achar o bonde, para achar uma call option sobre o bonde, que pague cupom, você tem que resolver por uma terceira vez para resolver agora para a opção. Tá? Então, esse é um jeito. É um jeito onde você diz qual é o que você esperaria em termos de movimento da taxa de juros. Qual é o problema? Você tem apenas um fator, que é a taxa de juros de curto,
você gostaria de ter 3 fatores, né? Nível, inclinação e curvatura. Quando você olha para a calibração, o outro approach, que eu não vou entrar em detalhes, a ideia ali é você calibrar a estrutura termo inteira inicial de juros. E aí você vai ter o modelo batendo bonitinho. Então, é como se eu estivesse fazendo esse mesmo modelo que eu estou fazendo aqui, e agora, né, fazendo a calibração com minha taxa livre de risco, né, desculpa, minha probabilidade neutra ao risco, mudando a cada instante do tempo para fazer a calibração, eu vou fazer isso automaticamente lá, quando eu trabalhar com modelos, né, de calibração, como Jerry Morton, Black Diamond Toy, Hu and White e outros, né, nessa seara aí. Não vou falar sobre isso, funciona mais para pressamento de derivativos, de juros, é a prática na indústria, e eu acho que a prática da indústria está melhor do que a gente tem na academia. Na academia a gente vai ter modelos de tempo contínuo, com modelos afim, que em geral não funcionam tão bem, a menos que você faça algum tipo de calibração que os aproxime a esses modelos de calibração, né? Como se fosse um modelo de tempo contínuo também, os modelos de calibração, só que os parâmetros, né, do modelo vão mudando a cada instante do tempo para poder fazer o fit com a estrutura termo inicial. Tá? Paro por aqui. Grande abraço aí para vocês. Assim eu termino o meu curso de Asset Pricing e os próximos vídeos serão sobre econometria financeira. Grande abraço a todos e até já.